Analisando aqui um caso da decisão no qual suspendeu as atividades de um enfermeiro no exercício da estética, especificamente da estética. O autor do processo é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e o réu é um enfermeiro esteta. E eu vou analisar 2 pontos aqui dessa decisão que envolve a relação do profissional da enfermagem no seu empreendedorismo e pode ser em qualquer área também, não somente na estética. 2 pontos super importantes sobre este caso aqui, que vale muito você aprender, você que empreende principalmente, e você que não empreende quer entender essas facetas de decisões judiciais. Eu vou mostrar para você aqui. Apesar de tudo, de eu entender que a enfermagem ela é moldada, né, a ser servidão, não somente pelo nosso passado, mas também pelo presente, para as situações que a gente se encontra, tanto do judiciário, tanto do executivo, tanto do legislativo e da própria enfermagem também. Temos a disputa pelo mercado, que nós chamamos de reserva de mercado. Eu já falei sobre isso, falei ontem na live que eu fiz com o Caio sobre como a medicina ela defende, né, trabalha com quantidade de profissionais que existem da medicina e quantitativo de oferta para o médico. Por isso que sempre o médico vai receber mais. O médico recebe mais por uma questão matemática, não por uma questão funcional. O médico recebe mais por uma questão matemática. Como é que é isso? Tem muita vaga e pouco médico. A partir do momento que tiver muito médico e pouca vaga, o salário do médico vai cair. É o que acontece com a enfermagem. O que mais temos aqui são profissionais de enfermagem se formando a todo momento, igual advogado, se formando advogado para todo quanto é lado. A questão do advogado é menos pior do que da enfermagem, por quê? Simples, o advogado tem uma amplitude maior de concursos, não que a enfermagem também não pode ter. Por exemplo, o advogado, ele não só advogado, né? O profissional que termina uma faculdade de Direito e tem lá o seu certificado, ele pode fazer um concurso, assim como o enfermeiro pode, assim como o nutricionista pode, mas já tem aquela visão de concurso por causa da legislação, já vem estudando aquilo, então ele fala, vou fazer um concurso para fiscal disso que o enfermeiro também poderia fazer, para um analista disso que o enfermeiro também poderia fazer. Então ele tem esse campo de visão de concurso. Outro ponto é, o advogado ele já sai na cabeça dele falando que ele vai abrir um escritório, que não seja abrir um escritório físico, mas pode abrir um escritório online, como é o meu, que é muito mais vantagem do que um escritório físico, na minha opinião, e disso ele não precisa ir diretamente para as vagas de emprego dos escritórios, para as vagas de emprego da procuradoria, quando tem os contratos, por aí assim vai, das empresas também que contratam os escritórios. Então, eu acredito que o advogado, apesar de ter muito advogado e batendo cabeça por aí, a condição dele já ter na mente de abrir um negócio, não ser um funcionário, já diferencia da enfermagem. E hoje, muitos enfermeiros estão saindo da faculdade falando o seguinte, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou empreender ou vou estudar para concurso. É uma mentalidade que eu acho muitas vezes temerárias também. Tá? Temerária porque o ideal é o profissional ter uma certa experiência para começar a abrir um negócio. Tá? Deixa eu ver aqui que a Fernanda comentou. Mas as particulares estão formando médicos demais, Bruno. Na minha região está lotado de currículos médicos que pedem uma vaga. Boa, Fernanda. Isso também eu ia falar. Tem um amigo meu que se formou em medicina no ano passado e ele falou justamente isso. Ele falou até de valores, né? De plantão, custo de plantão. Porque antigamente o médico ganhava muito mais com um plantão e hoje em dia ganha muito menos. Mas você concorda comigo que a oferta para médico, a demanda, né, é muito menor do que a oferta de emprego? Então, por exemplo, você vai ver o médico, ele vai disputar a vaga, né, em alguns lugares, os hospitais ficam pegando médico para tudo quanto é lugar para trabalhar, e muitas vezes nem tem médico para trabalhar. Nas UPAs, eu me lembro aqui no Rio de Janeiro, uma época, eles estavam pagando 3 vezes mais para trabalhar só 12 horas, porque não encontra médico. Ainda mais especialista, não encontra médico especialista. Então, a questão financeira, eu entendo sobre isso. Eu estou vindo aqui falando sobre isso, falando sobre as questões que envolvem o porquê que o médico ganha mais do que as outras profissões. Vem muito, eu posso falar disso, 90% sobre oferta e demanda. Oferta e demanda.
tem pouca oferta para muita demanda de vaga. Na maioria dos lugares, né? Na maioria dos lugares. Então, eu vejo isso, uma opressão em cima dos profissionais que fazem da sua vida uma luta para empreender, e vem uma decisão judicial como essa, que eu estou analisando agora, que faz a gente pensar muito bem sobre como agir em certas situações. Bem, eu vou tocar em 2 pontos aqui. Eu não vou falar da questão técnica, da questão legal ou jurídica sobre os procedimentos que ele estava fazendo. Vamos lá. O que ele estava fazendo? Fábrica de bumbum, harmonização íntima, preenchimento peniano, rinomodelação, harmonização corporal, lipoaspiração de papada, fios de sustentação, e divulgava isso nas redes sociais como o doutor fulano, o nome dele, né? Então, vamos lá. Mas, Bruno, vamos partir para esses procedimentos. Tem procedimento aqui que antigamente o Conselho Federal, o Conselho Regional de Enfermagem, nem se manifestava sobre isso. Eles nem se manifestavam sobre o enfermeiro, por exemplo, atuar com fios de sustentação, e hoje a gente vê muito sobre isso, né? O Conselho manifestando a possibilidade do enfermeiro atuar com fios de sustentação, tal, preenchimento peniano, tudo mais. A harmonização íntima, tanto masculina como feminina, né? Então, e não vou falar só a parte técnica, que eu vou falar o seguinte: a juíza, uma juíza que suspendeu a atuação desse profissional, ela falou o seguinte, e isso é muito bom a gente analisar nesse ponto, porque vem lá a sua defesa, seja ela administrativa, seja ela judicial, seja no conselho de ética, seja na comissão de ética, não somente para quem é empreendedor, né, para quem está lá se defendendo de um processo ético, um possível processo ético, numa comissão de ética, ou alguém te chama dentro de uma sala para te responder algum problema. Você tem que ter noção seguinte, ter a clareza do que você pode fazer, o que você não pode fazer, e como você vai fundamentar isso na questão quando você for se defender, até mesmo para você passar isso para um advogado que vai te ajudar, que vai te defender. Essas questões de defesa do profissional da saúde em geral, e profissional de enfermagem, é muito específico. Não é todo mundo que faz. Então, para a pessoa fazer uma defesa, né, isso que não analisei a defesa ainda, vou analisar, eu estou falando sobre a ótica da decisão judicial, isso é importantíssimo, que ela fala o seguinte, preste atenção, ela suspende o procedimento, tá? Ela suspende o procedimento, só vou buscar aqui um ponto, olha só, ela suspende o procedimento porque ela fala o seguinte, ó, em nenhum momento o autor, ele fundamentou sobre os procedimentos, tá? Sobre os procedimentos. O que eu quero falar isso para vocês sobre os procedimentos? Tipo, lipo de papada, exemplo. Olha, lipo de papada, o enfermeiro pode fazer em tal situação ou até tal ponto, fios de sustentação. O enfermeiro pode fazer porque isso não viola a lei do ato médico, porque isso não é procedimento, invasivo, isso é procedimento tal. Inclusive, tem um parecer que do meu conselho que me autoriza. Ela tinha que fundamentar de alguma forma. O que a juíza falou? Olha só, a juíza falou que o autor, ou o réu, o enfermeiro, ele justificou que ele não fazia os procedimentos. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não faço os procedimentos. Eu não faço esses procedimentos. Então, a juíza falou o seguinte, que nessa forma dele se defender, tacitamente, ele está dizendo que esses procedimentos são do médico. E isso influencia muito a decisão da juíza. Porque ela, que analisando essa questão, ela fala o seguinte, ó, ele em nenhum momento defendeu que esses procedimentos, ou alguns desses procedimentos, ele poderia fazer. Simplesmente ele falou que não fazia. Ele negou que fazia, porém, estava dentro da sua rede social, estava lá carimbado na sua rede social que ele fazia o procedimento. E aonde eu quero chegar com isso? A sua rede social é um ponto crucial que vai denunciar você em certas situações, seja dentro do empreendedorismo, seja dentro da sua atuação no hospital. Quando você posta uma foto com um paciente falando dele, mostrando o rosto dele, quando você faz uma dancinha
no hospital, e assim, naquele momento de descontração, que você faz uma dança no repouso, brincando com alguém, ou naquele momento de descontração na copa, ou naquele momento num setor fechadinho que ninguém está vendo, que não tem paciente, você brinca com alguém, enfim, e você não posta aquilo na rede social, você ali, você não exterioriza aquilo que está fazendo. Então você coloca na rede social, a rede social ela é tanto uma vitrine para você vender, como também uma vitrine para te condenar. Quem não sabe trabalhar com rede social, é melhor não ter rede social. O Instagram, o Facebook, o YouTube, o TikTok, qual outra rede social que a gente possa... nem sei falar aquela outra, que o AI, né? Que o AI, sei lá o que. Outra rede social também que as pessoas não têm a mínima noção que dá problema é status de WhatsApp. Você posta no status do WhatsApp algo que você não pode fazer, seja porque não é competência legal da profissão, seja que você não tem a habilidade para aquilo, seja porque tem uma decisão judicial interrompendo ou suspendendo aquele procedimento, e você posta no status. No seu status do WhatsApp, um monte de gente vê, um monte de gente printa aquele status, e aquilo ali já era, printou, já era, e aquilo ali vai ser uma forma de te denunciar. Quem é meu aluno, ou quem tem um manual, quem já assistiu alguma aula minha gratuita, quem assistiu live, material que tem no YouTube, eu tenho material só desse no YouTube gratuito, só assistir, parar, sentar o bumbum, estudar, sabe que não pode usar rede social para isso. Não pode usar rede social para isso. A rede social foi feita para você atuar de forma ética. Nós temos uma resolução de número 554/2017 que fala especificamente sobre rede social. Não somente sobre rede social, mas fala sobre rede social. 2017, essa resolução é super atrasada. E no meu conceito, esta resolução tinha que ser atualizada em todo ano, porque a rede social é que nem a Band News FM. Em 20 minutos tudo pode mudar. Muda sempre a rede social. Mas 2017, são quantos anos para 2023? 6 anos? 7 anos? É muita coisa. É muita coisa você, dentro de uma rede social, alterar situações que vão envolver, porque as pessoas mudam, as situações mudam, o entendimento muda, então tem todo cuidado. Então essa resolução de 2017 já tinha que ser alterada, para acompanhar. Ela é muito boa, ela precisa ser um pouco mais clara, né? E ela precisa muito boa. Partindo desse princípio, quando eu falo que o enfermeiro é obrigado a colocar na sua bio o número do seu conselho e falar que ele é enfermeiro, aí você recebe um catatal eu recebi um catatal já de crítica, falando que não existe isso. Uma vez um social media entrou em contato comigo, falando um monte de coisa, falou que não existe isso de colocar na bio que é profissional, o conselho. Quem é o cara? Vocês contratam um monte de social media que não entende bolufas de questões legais, questões éticas, gastam aí rios de dinheiro, sei lá, pagam 1.000, 1.500, 500, 800 por mês para o social media, para ele colocar a sua bio e te ferrar perante o conselho e perante o judiciário. Muitos conselhos fecham os olhos, né? Olha aquilo lá e passa. Eu até acho isso bom para os profissionais que estão empreendendo, porque aquilo não ativa tanto aquela vontade de abrir um processo ético. Eu vejo muita gente que, por exemplo, se o Conselho do Rio chama o pessoal, orienta, fala, isso aqui não está legal, isso aqui. Eu conheço pessoas que falam, não, eu chamo as pessoas para orientar, para dizer, é a questão educativa, é o caráter pedagógico que tem o Conselho Regional de Enfermagem, de ensinar antes de punir. Então, muitas vezes não é isso. E o judiciário não vai fazer isso com você, o judiciário não passa a mão na cabeça. O judiciário vai te condenar pelo que você está apresentando. E não adianta falar, eu não sabia, não adianta falar, foi meu social media, aqui eu não estou criticando social media, pelo amor de Deus. Se você não sabe fazer, você tem que ter alguém que faça. Mas você tem que saber orientar esse profissional. Por exemplo, eu não posso postar foto do antes e depois do paciente se eu não tiver um termo de autorização desse paciente. Eu não posso promover uma postagem no qual eu faça promessas que eu não possa cumprir. Ao invés de fazer promessas, faça premissas. Promessas, você vincula aquele novo cliente a você.
Você vincula o seu novo cliente a você. E com isso você acaba criando um vínculo para obrigação fim, não obrigação meio. Se você não sabe o que é obrigação fim e obrigação meio, a diferença e o que isso afeta no seu negócio, você está correndo um sério risco. Você está correndo um sério risco. E na publicidade, nesse caso específico desse processo da liminar, a juíza fala uma coisa muito dura, né? Olha, popularmente, doutor é médico ou advogado. A juíza fala, vou repetir, acrescente-se que, popularmente, doutor é médico ou advogado. O nome que o réu colocou no conta do Instagram é doutor fulano de tal, levando a crer que se tratava de médico. Ah, mas a enfermagem é ruim, isso que lá. Besteira. Isso vai acontecer com a biomedicina, vai acontecer com o farmacêutico, vai acontecer com o dentista. Tá? Esse posicionamento dela aqui pode ser minoritário dentro dos juízes, mas o que levou ela a crer isso, né, a falar que ele estava enganando, a questão é, lá do Código Consumidor, né, propaganda enganosa, propaganda abusiva, e aqui quem é aluno sabe, quem tem no manual do enfermeiro esteta, sabe a diferença de uma propaganda enganosa para uma propaganda abusiva. Essa questão do doutor entrou em propaganda enganosa. Por quê? Não tinha o nome, a profissão e o Corém, o número do Corém lá, a categoria profissional. Se o profissional tivesse lá no seu bio do Instagram, que era enfermeiro, o Corém tal, ele não passaria por isso. Por quê? Não estaria vinculando uma possível propaganda enganosa. E olha, gente, estou falando que ele não fez propaganda enganosa. Eu estou falando que levou o judiciário a entender que ele fazia propaganda enganosa. Estão entendendo? O que a juíza falou? Olha, ele está levando a crer que ele era um médico, porque doutor é médico ou advogado. Isso é o pensamento dela. Ela não pode usar a crença popular para fundamentar uma decisão. Isso aqui é completamente uma coisa absurda que ela fez. Porém, ela pode julgar, se não tiver uma lei, se não tiver algo infralegal, com os costumes. Ela pode julgar com os costumes. E ela vincula os costumes a uma condição no Código de Defesa do Consumidor, que é claramente uma clareza ao consumidor. Quem é esse profissional que está me vendendo? Eu vejo vários profissionais que falam o seguinte: o cliente foi no meu consultório, fez tudo comigo, e no final ele foi saber que eu era enfermeiro. Me elogiou, falou que eu fiz tudo perfeito, que me recomenda para todo mundo. Eu não sabia que eu era enfermeiro. Quer dizer, o documento, será que esse paciente assinou um contrato que estava lá que era enfermeiro, termo de consentimento, que estava demonstrando que era enfermeiro? Será que teve isso? Será que estava claro lá no consultório que ele era um enfermeiro, uma enfermeira? Será que estava claro no Instagram, no Facebook, que é enfermeiro, que é uma enfermeira? E além desse problema que a juíza apontou aqui, era algo que eu sempre bati no martelo sobre isso. Eu falava, olha gente, cuidado com propaganda enganosa, cuidado com o que você vai passar para o seu cliente, para o cliente não achar uma coisa e você entregar outra, ou você se aparentar como outra pessoa. E essa juíza bateu o martelo nisso. E eu quero dizer com isso, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp é um ninho perigoso para você ficar. É perigoso, mas é essencial, é vital para o seu negócio. Se você não tiver um marketing bom, no minimamente bom, você não vai ter cliente, porque hoje em dia o boca a boca não serve mais. Antigamente era o boca a boca, alguém me indicava alguém, eu já fechava com a pessoa, seja profissional, seja também um local para eu visitar. Vai num local tal que é muito bom, beleza, eu vou fechar, me dá o telefone que eu vou fechar. Hoje em dia o que você faz? Você vai no YouTube, você vai no Instagram, você vai no Facebook, você vai ver foto, você vai ver vídeo, você vai ver depoimentos, você vai ver tudo isso. Por quê? Porque não basta mais uma indicação. Você quer ver uma prova social, você quer ver um vídeo no Instagram. E é nisso que a juíza entra falando sobre a condição de estar lá no seu Instagram com o doutor. E é por isso que o print resolve essas questões da denúncia. Printaram você no status do WhatsApp, acabou, tá lascado. Então você vai ser mais uma vítima dessas situações. Então
Eu estou entrando aqui para falar sobre isso, já estou um tempinho já falando sobre essa decisão judicial. Quem tem a Biblioenf para empreendedores já tem essa liminar por completa, já pode ler lá em decisões judiciais, na pasta decisões judiciais, e ela não tem sigilo de justiça, tá? Sigilo dentro do processo judicial pode ser acessado por qualquer um, e eu entendo como essa decisão ela é injusta, porém a fundamentação que ela usou foi mais falha do profissional de demonstrar quem ele é, ou até mesmo na justificativa da defesa, do que mesmo o entendimento. Lembre-se o seguinte: o juiz ele não entende nada do que é a função da assistência do médico, assistência da enfermagem, do dentista. Para ele, para o dentista, a maioria dos juízes, tá? É o médico que supervisiona a enfermagem. A maioria dos juízes é o médico que supervisiona a enfermagem. Em várias decisões, em vários trabalhos, em vários processos judiciais, a gente tem que trabalhar a cabeça do juiz e também o entendimento dele, mudando isso, inclusive mostrando algo que tem lei. E o pessoal falou o seguinte, eu vi muita gente comentando, não só na minha postagem, em outras postagens, mas gente, tem uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que autoriza o enfermeiro a usar ADR. Sim, tem isso mesmo. Porém, será que ele usou essa resolução na defesa? O juiz não é obrigado a saber resoluções dos conselhos. O juiz não é obrigado a saber resoluções do conselho. Quem estava aqui antes na live já pegou essa chave aqui desse código dizendo o seguinte, que ele vai julgar com base, né, na lei infralegal e nos costumes, mas resolução do conselho, o que você tem que fazer? É mostrar isso para o julgador, é mostrar isso lá no PROCON. Quando o PROCON for te chamado lá para poder se justificar de alguma possível violação do Código de Defesa do Consumidor, você explicar alguma coisa. Olha, tá aqui, ó, eu atuei com base nisso, com base nessa situação. O PROCON pode chamar vocês. Outra coisa é quando o Corém te chama. E muitas vezes o próprio conselho, a pessoa que está lá no conselho, às vezes ela não conhece uma resolução específica, não conhece um parecer específico que te autoriza, e você tem que ter essa situação para você se defender especificamente. Na defesa, provavelmente, tinha que ter, porque o juiz não fundamenta aqui que tenha uma resolução, então provavelmente a defesa nem tinha isso, tá? Que o enfermeiro pode usar doutor, porque na verdade o doutor é uma questão cultural. Várias situações que tem histórico, né, do médico usar o DR, histórico do advogado usar o DR. Do advogado é uma coisa que lá no tempo imperial o Dom Pedro deu esse título para o advogado, simplesmente porque o advogado ele faz tese para defesa, simplesmente, mas isso já acabou, aquele decreto já morreu, não existe mais. Hoje em dia, falando legalmente de lei, né, existe isso, só é doutor quem tem doutorado, porém, é o costume das pessoas falarem que quem tem graduação é que tem doutorado, chamam de doutor, é doutor médico, é doutor dentista, é doutor nutricionista, é doutor fonoaudiólogo, é o doutor disso, é o doutor advogado, é o doutor engenheiro, é o doutor arquiteto. Por que não o enfermeiro, que é uma graduação, e que é uma graduação com 5 anos agora, né? E que a pessoa faz pós-graduação, a pessoa faz mestrado, a pessoa faz capacitação, e ela não pode ser chamada de doutor. E se você for ver, quando a gente vai em audiência, vocês já forem em audiência, vocês perceberam, os advogados se tratam como doutor, os advogados se tratam como doutor, o juiz chama o advogado de doutor, o promotor chama o advogado de doutor, aquela relação de cordialidade ali, chamando-se de doutor, né? Dando um conceito a esse DR, que não é um DR legal, mas é um DR de costume. Agora, você vai dentro de uma instituição de saúde, onde tem um grupo de enfermeiros, se o enfermeiro coloca doutor no jaleco, se o enfermeiro coloca um doutor no carimbo, aquele enfermeiro vai ser alvo de chacota, aquele enfermeiro vai ser alvo de meme, aquele enfermeiro vai ser alvo de distorções daquele uso do DR, está querendo aparecer, ele não tem um doutorado, quer usar um doutor, e quando esse mesmo profissional que fala do enfermeiro, chega um acadêmico de enfermagem, chega lá um residente, chega um acadêmico de medicina, chega um residente de medicina, chega um recém-formado em medicina, ou chega um advogado, ou chega um nutricionista, um fisioterapeuta, e chama de doutor. O que acontece? Não é o problema do doutor sem doutorado, é a questão da mentalidade da enfermagem, que não atingiu ainda o conceito que
é na mesma linha das profissões. A enfermagem está na mesma linha de todas as profissões. A enfermagem está na mesma linha do médico, a enfermagem está na mesma linha do fisioterapeuta, a enfermagem está na mesma linha do engenheiro, a enfermagem está na mesma linha do advogado, a enfermagem está na mesma linha de todas as profissões. Se a enfermagem começar a mudar essa mentalidade de valorizar a própria enfermagem, ela começa a se fortalecer. Uma profissão que é fortalecida dentro de casa, dentro das condições que ela exerce, ela vai ser fortalecida fora. Ninguém sai de casa fortalecido se não for fortalecido em casa, ou por si, ou por quem está consigo. Não existe isso. A gente quer a valorização da gestão, a gente quer a valorização dos acompanhantes, valorização dos políticos, a gente quer uma valorização dos médicos, uma valorização dos pacientes para com a classe da enfermagem. Se a própria enfermagem não valoriza a enfermagem, se a própria enfermagem não valoriza o mestrado que alguém está fazendo, a graduação que a outra pessoa está fazendo, né? Nós vemos muitos técnicos de enfermagem fazendo 2 plantões, fazendo faculdade. A gente não vê uma ajuda daquele profissional sair um pouco mais cedo, chegar um pouco mais tarde, daquele profissional ter um tempo para poder se dedicar para fazer uma prova, semana de prova, que ele tenha uma flexibilidade, que possa tirar ele do plantão, que possa fazer uma complementação em outro plantão, que ele possa ter uma flexibilidade dentro da instituição para estudar, porque a enfermagem não gosta de valorizar a própria enfermagem. Essa é a verdade. Não tem outra verdade. Essa é a verdade, é o que a gente vê. Eu estou na enfermagem há 21 anos, eu canso de ver profissionais valorizando outras profissões e não dando mérito para a própria enfermagem. Eu vejo médicos sendo liberados para participar de congresso, porque aquele congresso vão ter chaves que vão virar a mente daquele cara, e aquele cara vai voltar diferente, e enfermagem não libera profissional. Você tem que trocar plantão, você tem que se virar para poder ir para aquele congresso, para fazer aquele curso, para fazer aquela capacitação. A possibilidade de fazer, por exemplo, tem muitas capacitações que são feitas em 1 hora, 2 horas. Por que não divide aquele profissional, tira 1 hora daquele trabalho dele, mesmo que aquilo possa sobrecarregar outros profissionais naquele momento, mas em outro momento, aqueles profissionais que estão sobrecarregados, eles vão ter aquele momento para aprendizado. E não tirar aquele profissional, por exemplo, do momento de descanso dele, que é um direito dele de descansar, e levar aquele profissional para fazer uma capacitação que poderia ter feito dentro do plantão, 1 horinha, ou pedir para o profissional ficar mais 1 horinha a mais, fazer esse treinamento um pouquinho mais tarde do horário, para que ele não possa voltar e depois sair. Essas condições de ajuda mútua dentro da profissão, você não vai criar um concorrente, pelo contrário, você vai fortalecer a profissão e o próprio profissional. E o que eu estou analisando aqui, uma liminar da 11ª Vara Civil Federal de São Paulo, no qual suspendeu um enfermeiro de exercer a sua atividade na estética devido à possibilidade dele estar exercendo ilegalmente a medicina, exercendo atos privativos do médico, segundo a lei do ato médico 12.842, deixa eu ver se eu falei certo, 12.842 de 2013. A enfermagem não vota na enfermagem, não, vai muito além disso. A enfermagem não valoriza a própria enfermagem. Então é uma live que eu entrei aqui, eu vou separar algumas coisas dessa live e depois vou disponibilizar no canal do YouTube, e eu quero que você saiba que quando você valoriza o outro profissional da enfermagem, aquele profissional começa a crescer no mercado, aquele nome dele, ele leva consigo nas costas a enfermagem, e se aquela enfermagem dele começa a crescer, você, como profissional de enfermagem, também vai crescer. E parar de ser, não porque a outra profissão é melhor, porque nós estamos fora do contexto da área da saúde, não existe equipe multidisciplinar. Isso acontece muito, e o problema disso é um problema de várias pessoas. É um problema nosso, como ponta, do profissional que está lá na ponta, agindo e trabalhando. É um problema, sim, também da mentalidade dos conselhos, de mudar isso. Nós vemos que vira e mexe,
Nós temos várias ações, toda mês tem uma ação diferente, seja dos Conselhos Regionais de Medicina, seja do Conselho Federal de Medicina, contra profissionais, contra conselhos, contra resoluções, contra pareceres, enfim, contra várias situações da enfermagem. A gente não vê muito disso, o que a gente vê muito é nota de repúdio, e nota de repúdio, sinceramente, ela só tem validade numa coisa: mostrar que você está indignado e mais nada. Porque a nota de repúdio, ela deveria ser acompanhada do seguinte, ó, faz uma nota de repúdio sim e fala, ó, esse é o número do processo que nós ajuizamos contra essa pessoa. Não ficar somente na rede social, no papel ou no sítio, né, seja do sindicato, seja da entidade, ou seja do conselho. Então essa foi a minha análise, meu bom dia de hoje, fiquem com Deus e vamos para cima porque tem muito mais por vir.